マリ、お前は今日でメイドはクビだ。どうしよう、絶対に人間だってバレた。上位互換ロボットメイドマリー2と申します。ご主人様に怪我をさせるようなポンコツにアーサー様のメイドが務まるか。俺はちゃんと見ていたよ。ずっと俺のそばにいてくれ、マリー。 Você gostou desse pré-envio aqui? Ok, pessoal? Ok, pessoal. Já seguiu aqui o canal, ative o sininho de notificação, beleza? Beleza? E pode deixar aqui debaixo qualquer comentário, ok? Que eu vou responder. E também vou dar conta a todo mundo. Beleza? Já estou. Beleza? Meu canal Anisho Next. Beleza? Até tchau.